E aí, gente, tudo bem? Como estamos? Estou aqui hoje para falar de uma coisa muito interessante. Hoje eu vou relatar aqui um caso clínico para vocês entenderem como é que o paciente chega aqui no consultório, como é que ele é avaliado, o tipo de queixa, para vocês terem uma ideia de como as coisas acontecem, né, em sexologia. Porque no Brasil é muito complicado, porque o encaminhamento da queixa sexual é muito mal feito, muito pouco realizado, e os próprios profissionais de saúde não conhecem um bom profissional, um profissional que tem realmente gabarito e conhecimento suficiente para dar continuidade a um tratamento da maneira correta, com a indicação certa. Nós temos por aí muitas clínicas prometendo tratamentos milagrosos, vendendo remédios, etc e tal, mas por enganação. Infelizmente no Brasil, a escola da sexologia se fez por essas triste realidade dessas clínicas, que foram se multiplicando e ganhando dinheiro apenas. Então, esse vídeo aqui é direcionado tanto ao público leigo, tanto aos curiosos, tanto aos pacientes que estão com um problema, quanto às parceiras e quanto aos colegas da área de saúde também que querem saber um pouco mais sobre a especialidade. Então vamos lá, gente. O paciente JCM, são as iniciais, 36 anos, casado há 5 anos, natural de São Bernardo do Campo, sem filhos, administrador de empresas e evangélico, casal evangélico, né? É importante, muito importante, a religião, porque tem grande influência na atividade sexual das pessoas. Então vamos lá. Acabou me procurando por causa de perda da ereção na hora da relação sexual há 5 anos, ou seja, desde o início do casamento. Conta que começou a vida sexual com a própria parceira quando casaram há 5 anos devido à religião, são evangélicos, e percebeu que não conseguia penetração pois não achava o buraco. Então ele fala que estava difícil, ele tinha ereção, mas ele não conseguia achar o buraco. Isso é uma queixa bastante comum que a gente ouve pela ansiedade que o indivíduo está no momento, né? Os dois nunca tinham feito isso, estavam nervosos e acabam por não conhecer a anatomia da coisa, não parar para olhar, não abrir a vulva, não abrir e a parceira ajudar a encaixar, inexperiente também, mas com medo de tocar o próprio corpo, cheio de restrições, né? Porque foram pessoas que não tiveram isso com clareza na vida, né? Isso é bastante comum. Concluíram com a ajuda de um urologista que era porque, na verdade, ele tinha uma tortuosidade, o pênis torto, e por isso não conseguia posição para penetração. Foi o que disse o urologista para ele me contou, né? Como se fosse uma doença de Peyronie, que é aquela que dá uma tortuosidade no pênis, ou pênis torto congênito, que é quando nasce com o pênis torto, né? Mas esse dado está esquisito, nós vamos ver um pouquinho mais para diante como isso termina. Feita a cirurgia há 4 anos para correção da tortuosidade, o paciente relata que começou a perder a ereção e continuou sem conseguir penetrar. Então achou que ia corrigir a tortuosidade, isso tudo ia estar resolvido. Ele continuou não achando buraco, vamos dizer assim, e continuou começou a perder a ereção, ou seja, ele começou a ficar mais nervoso, mais angustiado, mais derrotado com a situação e perdendo mais ereção ainda. Ele conta que daí voltaram ao urologista, o urologista prescreveu para que ele tomasse sildenafil 50mg, aquele comprimidinho azul, que eu não posso falar o nome, para ereção, e ele tomou e mesmo assim não deu certo. Já estava se achando o pior do mundo, o casal estava bastante desesperado a esse ponto. E conta que ficaram tentando, desistiram do urologista, compraram bastante lubrificante, tentando, conseguiram a penetração, ou seja, achou o buraco, vamos dizer assim, conseguiram penetrar, porém ele começou a perder a ereção, não completando a relação sexual. A parceira, que por acaso era uma colega só que pediatra,
viu o sofrimento dele e o sofrimento dela também, né? Mas viu o sofrimento dele e o desespero e acabou me achando na internet, achando a mim, Dr. João Borzino, na internet e acabaram vindo para o meu consultório, ele acabou vindo para cá, né? Primeiro sozinho. Eu questionei a ele sobre coisas que a gente sempre pergunta para todos os pacientes, coisas simples que podem influenciar a vida sexual, ou seja, se tinha alguma outra cirurgia, se tem uma doença crônica já, tipo hipertensão, diabetes, depressão, alguma outra coisa, porque tanto as doenças podem influenciar na vida sexual, assim como as medicações usadas para essa doença também podem influenciar na vida sexual. Mas ele negou tudo, não, era bastante sadio, não tinha nenhum problema de saúde. Era abstêmio, não bebia e também nunca fumou. Ao exame físico, ele não tinha nada de anormal, e ao exame da região genital, ele tinha uma cicatriz de uma postectomia, a famosa fimose, né? Sim, não parecia uma cicatriz de uma cirurgia de correção de Peyronie, né? Os exames de rotina, ele já chegou com os exames de rotina, ou seja, os hormônios, que as pessoas correlatam muito, né, com disfunção sexual e não tem nada tanto a ver, mas as pessoas correlatam muito, e ele já veio com todos esses exames normais, eu não precisei pedir para ele mais exames, só como faço isso para absolutamente todo mundo, né? Só para diferenciar. Perguntei a ele sobre como era essa tortuosidade no pênis dele e ele pediu para ele desenhar. Eu peço geralmente para desenhar como era isso antes. E ele fez um relato de um desenho numa folha de papel aqui no meu consultório e fez esse traço aqui dizendo que aqui era a ponta curvada um pouco para baixo, né? O que é, pelo relato dele, extremamente normal. Isso não precisa ser corrigido porque não é nem Peyronie e nem pênis torto congênito, porque para você ter alguma dessas situações, a ereção tem que ser muito torta e dolorosa, onde o indivíduo não suporta. E ele começa a ter dor e, ao mesmo tempo, uma deformidade que não permite a penetração. Esse tipo de tortuosidade no pênis é menos comum, porém é normal e natural, né? É mais comum assim, ser torto um pouco para cima. Esse é praticamente a regra. E assim é menos comum, porém não dá problema nenhum. Ou seja, ele já estava preocupado com a função sexual dele, ele já estava vendo pelo em ovo. Ou seja, ele estava colocando problema onde não existia. O problema estava em ele temer a penetração, ficar nervoso, se perder na hora, ambos ficarem nervosos e não conseguirem, começou a perder a ereção, inclusive, né? Tudo falando a favor de um problema de disfunção erétil simplesmente da ansiedade, nada físico. Para confirmar isso, eu ainda perguntei a ele como que ele se portava durante masturbação, etc e tal, e ele disse que até um ano atrás ele tinha ereções normais durante a masturbação, porém ele tem ficado muito preocupado porque começou a perder também na hora da masturbação e ejacular rápido e não percebia aquelas ereções noturnas e estava preocupado porque isso também é outra questão que os pacientes leem por aí pela internet, são perguntados pelos urologistas e outros profissionais que se metem na área e tem como isso como uma função normal, né? Só que tem um momento em que o indivíduo fica preocupado e tudo isso passa a ser um teste, a ereção passa a ser um teste, inclusive na hora que ele está sozinho e vai se masturbar, então ele continua nervoso. Então isso é mais um sinal de que ele foi evoluindo, ficando cada vez mais angustiado, cada vez mais frustrado com a situação sexual e estava tudo piorando para esse casal. Eu indiquei que fosse feito ultrassom peniano com teste de ereção farmacoinduzido, que eu faço aqui, fui eu mesmo que fiz, por causa dessa história da tortuosidade, e tinham operado o pênis dele, não sabia o que tinha acontecido ali, e não sabia o que tinha sido feito ali, se tinha estragado alguma coisa que podia estar normal. E eu precisava fazer o teste de ereção, inclusive, e nesse exame a gente aplica uma substância no pênis do indivíduo que dilata as artérias, faz com que ele tenha uma ereção, e a gente vê se o fluxo sanguíneo está dentro dos padrões da normalidade através do Doppler, do ultrassom. E ver todas as estruturas penianas também para ver se não tem nenhuma fibrose que possa causar uma tortuosidade, um problema do tipo. Tive que fazer por causa disso. Não por causa da ereção, mas foi tudo confirmado de uma maneira positiva. Não existia nenhuma cicatriz cirúrgica por ali, então tinha sido feito mesmo a fimose, vamos dizer assim, né, que é a postectomia, a retirada de excesso de pele e a plástica dessa pele no pênis.
não se entrou no corpo cavernoso, não se mexeu lá dentro, o fluxo de sangue estava absolutamente normal e a ereção dele era completa e tinha ainda uma pequena tortuosidade para baixo, né? Confirmada no exame, totalmente normal, que não impede absolutamente nada, né? Então, foi orientado que era só um caso apenas de ansiedade de função sexual, que era psicogênica, ou seja, de função psicológica, e encaminhado para fazer psicoterapia sexual, que eu mesmo dei em andamento e resolvemos o caso depois de aproximadamente 6 meses. Chamando a parceira também e fazendo as sessões semanais e dando todo o auxílio que a psicoterapia sexual dá nessas condições. Então, vamos entender, é importante entender que quando vem com a queixa, muitas vezes a queixa não é clara, né? O profissional não entende direito qual que é a queixa, acabou caindo na mão de um profissional que acabou avaliando mal, né? Não sei se mal intencionado ou não, mas acabou operando o indivíduo sem necessidade, né? Não houve aquela necessidade. A má interpretação da queixa, um profissional não preparado, o indivíduo chega mais sofrido ainda porque ele vem com mais decepções e já tinha sido feita uma intervenção, ele já tinha sofrido mais com todo o processo cirúrgico, com toda a dor de se sentir disfuncional, sem uma explicação palpável, e acabou, depois de tantos anos, judiado, tendo uma resposta boa quando chegou aqui no meu consultório, né? Isso é extremamente comum. Então a gente fica aí, essa história como exemplo para vocês entenderem o drama da especialidade e como as pessoas por aí ficam soltas e perdidas na mão de profissionais não gabaritados para isso mesmo. Então, até a próxima. Eu agradeço, dê um like aí no Face ou no YouTube. E aquele abraço. Valeu, tchau, tchau.